Olá, no ar, programas de Ideias em Debates. Hoje o nosso entrevistado é o advogado trabalhista Flávio Albino Filho. Dr. Flávio é especialista no direito sindical e profissional atuante há mais de 30 anos nos processos de negociação coletiva do comércio. Hoje nós vamos conversar aqui sobre diversos temas vinculados à área trabalhista. Todos nós sabemos, existe discussão na imprensa, que o presidente interino Michel Temer, seguindo uma tendência mundial do neoliberalismo, sinaliza com propostas de mudanças na Previdência e na legislação trabalhista. Muitas dessas propostas, na verdade, têm por objetivo retirar direito e conquista dos trabalhadores. Navegando nessa onda, todos sabemos, né, a Confederação Nacional da Indústria sugeriu, presta bem atenção, sugeriu que de 44 horas semanais passasse para 80 horas semanais. O trabalhador teria, na sugestão da CNI, trabalhar 80 horas por semana. Evidente que se gerou protesto dos sindicatos, das centrais sindicais e, por coincidência, né, alguns setores empresariais não concordaram com essa medida. Não se conhece no mundo legalmente, né, algum país onde os trabalhadores serão obrigados a trabalhar 80 horas por semana. É sobre esse tema e sobre vários temas vinculados à área trabalhista, né, que o doutor Flávio Albino vai falar para a gente. Doutor Flávio, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela sua entrevista. E, principalmente, eu queria saber do senhor, como o senhor avalia, né, a proposta de reforma trabalhista do governo interino do presidente Michel Temer. Mauro, primeiro o meu agradecimento pela oportunidade de debater assuntos que dizem respeito às relações de trabalho e ao sindicalismo nesse festejado programa do movimento sindical. Eu não gosto de taxações, eu não gosto de rotulagem. Então, quando a gente busca debater a reforma trabalhista, e a gente taxa de reforma neoliberal, busca uma declaração infeliz do presidente da Federação da Indústria das 80 horas, nós começamos a rotular. O que nós precisamos é de um novo marco legal no Brasil. Eu não conheço a proposta do governo Temer, não há uma proposta ainda apresentada, há uma discussão iniciada e ela é necessária, porque nós precisamos sim mudar o nosso marco legal. Nós temos uma legislação hoje baseada na CLT, extremamente detalhista, extremamente engessada, que não dá lugar à negociação coletiva. A CLT deve ter hoje mais de 1000 artigos, porque ninguém sabe nem o número de artigos da CLT, porque é o 82B, o 85C, mais portarias, legislações esparsas. Então, a mais bem intencionada das empresas, que queira cumprir toda a legislação trabalhista, ela não consegue, porque aqui no Brasil cumprir a lei trabalhista é uma verdadeira gincana. E esse tipo de legislação, ela não protege o trabalhador. Nos momentos em que a economia está forte, ela não insere o trabalhador nos ganhos de produtividade. E nós assistimos isso, passamos um período de ganhos na economia, mas não tivemos ganhos de produtividade para o trabalhador porque a legislação não permite. E agora, em época de crise, de diminuição de circulação de valores, o que nós temos? Ela não protege o trabalhador. Nós tínhamos 60% da força produtiva abrigados na CLT. A resposta qual é? A informalidade. Hoje nós temos 35%, porque a nossa legislação não se presta para proteger os trabalhadores. Então nós precisamos sim alterar o marco legal. Eu tenho hoje a única proposta concreta que nós temos no Congresso Nacional é um projeto do deputado Júlio Lobos, do PP do Rio de Janeiro, que tem o respaldo do ministro Ivens, do Tribunal Superior do Trabalho, em que fortalece o que já está na Constituição, que é o poder normativo negocial dos sindicatos. E esse projeto tem o meu total apoio, fortalecendo. Agora, a discussão do marco legal, ela tem que ser muito maior, muito mais complexa e sem rótulo. Doutor Flávio, né, o senhor reconhece, admite que existe 35% hoje do trabalhador brasileiro na informalidade. Manter o trabalhador na formalidade é manter um trabalhador na ilegalidade. Quer dizer, é uma ilegalidade praticada pelas empresas. Isso, além de tirar direitos dos trabalhadores, isso prejudica lá na frente uma possível pedido de aposentadorias. Talvez isso seja uma das causas que abarrota a justiça do trabalho de pedido de
carteiras assinadas, reconhecimento de hora extra. Na verdade, isso é o próprio empresário que estimula essa questão. Mantém na informalidade o trabalhador quando a legislação protege ele, está legalizado. Eu falei que 65% estão à margem da CLT. Então não é 35% de informalidade, 65% estão fora da CLT. Não que todos sejam informais, que tem os trabalhadores por conta própria, tem os autônomos, tem os desempregados que aumentam também esse número, mas não tem dúvida que grande parte da nossa mão de obra está na informalidade. Quem milita na Justiça do Trabalho como eu, sabe que os processos em que se demanda reconhecimento de vínculo de emprego, que seriam esses decorrentes da informalidade, não chegam a casa de 5% dos processos que tramitam na Justiça do Trabalho. E a Justiça do Trabalho no Brasil, hoje, ela é extremamente paternalista. Nós temos casos de empregados, e aí eu estou exagerando, mas que recebem R$ 1.500 e que vão à Justiça do Trabalho e acabam ganhando na loteria, com indenizações que chegam a 60 ou 80 mil, que ele não ganharia em toda a sua vida produtiva como trabalhador. Esse exemplo quem dá é o próprio presidente Ivens, o ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho. Então, essa questão da Justiça do Trabalho também tem que mudar. Nós temos hoje, o Brasil, tivemos Olimpíadas aqui, se tivesse a modalidade reclamação trabalhista, seria a única medalha de ouro que o Brasil garantiria. Porque nós somos campeões mundiais em reclamação trabalhista. E por que nós somos campeões mundiais? Eu acho que só há reclamação quando há procedência na reclamação. Se a Justiça do Trabalho não admite a procedência, então não há direito à reclamação. Existem muitos processos também na Justiça do Trabalho, né, que a Justiça percebe que não há vínculo de reclamação do trabalhador. Isso está claro. A Justiça do Trabalho no Brasil é o único lugar em que eu entro com a certeza que eu não vou perder e com a possibilidade de ganhar. Não se corre risco nenhum. Se incentiva o demandismo e se incentiva o conflito na Justiça do Trabalho. Esse modelo morreu. Esse modelo não pode ser mantido, porque hoje nós temos uma Justiça do Trabalho que gasta 16 bilhões por ano, tem 50 mil empregados, ou seja, se move todo o movimento. Para ter uma ideia, se a gente pegasse todo esse dinheiro que é gasto com a Justiça do Trabalho e pagasse os empregados que entraram com reclamações, a gente ficava com troco ainda. Mas não, a sociedade não pode substituir o mau empregador, porque direito que não é observado tem que ser cumprido. Mas a Justiça do Trabalho precisa também de uma ampla reforma no nosso país. Isso é muito importante quando o senhor coloca, você entendeu, né, que o mau empregador, né, talvez a Justiça do Trabalho ela age da maneira que ela age, né? Os juízes são extremamente competentes, juízes de trabalho, principalmente em São Paulo, em toda a região do país, eu tenho certeza disso, né? O juiz trabalhista não está ali para assinar um bilhete premiado para o trabalhador que faz reclamação, e sim para observar a legislação trabalhista, né? Se não houvesse, né, doutor, você acha que a reforma trabalhista ela é uma reforma trabalhista que não deve tender para atender interesses, entendeu, do empresariado, mas sim interesse da sociedade como um todo. Não tenha dúvida, a questão da legislação, a alteração, a mudança do marco legal tem que proteger o trabalhador, tem que levar o trabalhador para a formalidade e tem que ser punitiva sim com o mau empregador. Isso todos nós concordamos. Agora a gente não pode admitir a Justiça do Trabalho, como eu vi aqui da Matra, do Regional de São Paulo, dizendo que a Justiça do Trabalho é um mecanismo de distribuição de renda. Os magistrados, os juízes não são Robin Hood, que nas suas sentenças tiram dinheiros de quem tem valores para distribuir para trabalhadores. Não, tem que ser juiz, tem que julgar, descumpriu a lei, tem que ser condenado. É para isso que a Justiça do Trabalho... Mas hoje tem um ranço ideológico muito presente na Justiça do Trabalho e mais na minha geração, Mauro. Na minha geração, na nossa geração. Na nossa geração tem um ranço ideológico muito forte. Os novos magistrados são juízes. Eu não sei se é bom ter ou não ter ideologia, até acho que não é bom. Mas os novos juízes são juízes mesmo. Não trazem essa ideia de ser Robin Hood. É possível também que essa declaração que o senhor está falando aí, né, elas tenha sido infeliz do mesmo jeito como a CNI disse que queria 80 horas, você entendeu, para o trabalhador brasileiro. Que muitos empresários, das quais o senhor representa, foram contrários a esse posicionamento. Mas quem for a favor tem que estar preso numa proposta dessa.
Olha aqui, ó, nós estamos aqui, o advogado trabalhista, sugerindo que vamos lá falar com os empresários que querem 80 horas trabalhistas aqui. Engaiola eles. Engaiola eles. Vai passar as 80 horas lá, né? As 80 horas. Deixa ele 80 horas lá olhando para a parede, vendo o sol nascendo quadrado. Isso é muito importante. Doutor Flávio, vamos fazer um rápido intervalo, né? E no próximo bloco eu quero deixar aqui uma pergunta no ar. A questão que vem sendo discutida do legislado, né, e do negociado, né? Existe aí a cumprimento da legislação, mas muitos acham que o negociado entre sindicatos e empresas deve se sobrepor ao legislado. Isso é uma questão que está em discussão e eu queria conversar com o senhor a esse respeito no próximo bloco. Voltamos já. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei 1 quilo de farinha pra fazer farofa, pra fazer farofa, pra fazer farofa. Comprei um pé de porco e orelha de porco. Hoje, a 8ª confraternização dos aposentados e aposentadas dos comerciários. Mais de 3.000 pessoas, homens e mulheres que construíram esse sindicato. Nós tivemos aqui vários companheiros que vieram nos prestigiar. O sindicato à sua disposição. Que tem? Mas nós temos que agradecer, acima de tudo, aos aposentados, porque eles são a razão da nossa vinda aqui. Eles que dão existência a essa festa, a esse show, a esse evento. Então, eu quero agradecer e dar os parabéns a eles. Eu sei que o sindicato está completando 75 anos, né? É porque deve estar fazendo um trabalho muito bonito, né? Então, o que eu desejo é que vocês continuem com esse trabalho bonito. Espero que esse dia de hoje, esse momento, seja inesquecível e maravilhoso para todos nós. Todo mundo louco, oba! Tá 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 todo mundo louco, oba! Tchubiribidim, din, 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 din. Tchubiribidim, din, din. Já não compreendo a razão do desamor, nem entendo por que ninguém fala mais do amor. Você me traiu e disse... Estamos de volta com o programa Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o advogado trabalhista Flávio Albino Filho. Aqui, fazendo uma correção, o Flávio, quando foi presidente do CONDEFAT, ele foi representante dos empresários, né? Ele representava o setor empresário. O CONDEFAT, como a gente sabe, é um órgão tripartite. Representa trabalhadores, governo e empresários. Há um ciclo, uma troca, né, de presidência, né? Um período é os trabalhadores, o representante dos trabalhadores, um período é representante do governo. O período que representava os empresários foi exatamente esse período que o Dr. Flávio foi presidente do CONDEFAT, nessa época, representando o setor empresarial. Agora, nós deixamos aqui no ar uma pergunta, uma discussão muito grande que existe, é se o negociado deve prevalecer sobre o legislado. O que significa isso? É o que está na legislação trabalhista, a negociação feita entre o sindicato e o sindicato patronal e dos trabalhadores, ele tem que prevalecer sobre o que está na legislação trabalhista. A discussão é o seguinte: sindicatos fortes, sindicatos aguerridos, sindicato com a base muito bem estruturada, ele certamente pode conquistar melhores condições na negociação do que a legislação permite. Por outro lado, existem aqueles sindicatos que representam pequenas categorias, que não têm um poder de barganha forte, e aí pode trazer prejuízo para os trabalhadores. Isso é uma discussão ainda muito ampla e que não está ainda nem definido pelo lado trabalhista, nem pelo lado dos trabalhadores, mas que ela está caminhando e que os trabalhadores estão à mesa discutindo essa questão. Doutor Flávio, o senhor que é um advogado trabalhista, qual é a sua opinião em relação ao negociado e o legislado? Mauro, mais uma vez, eu tenho muito medo da rotulagem, de estigmatizar que
prevalência do negociado sobre o legislado seja precarizar direitos de trabalhadores. Então, fugindo da rotulagem, eu sou daqueles que participei da Assembleia Nacional Constituinte e que soltou foguetes quando, em 88, a negociação coletiva, ou seja, o respeito, o reconhecimento às convenções e acordos coletivos, foram elevados a princípio constitucional, criando o que eu chamo de poder normativo negocial dos sindicatos patronais e de empregados, numa mesa de negociação, de estabelecer as condições da categoria. A Constituição permite que se flexibilize, que se adeque, inclusive questões que são das mais sagradas para o trabalhador, o mais sagrado dos direitos dos trabalhadores, que é o salário. Eu posso reduzir salário através da negociação coletiva, conforme está expresso na Constituição Federal. Então, quando se fala de prevalência do negociado sobre o legislado, nada mais é do que já está consagrado na Constituição Federal. A questão é da aplicação. É óbvio que tem alguns parâmetros mínimos que tem que ser respeitado. E quando eu falo em mudança de marco legal da legislação, nós devemos buscar isso, ou seja, ter garantias gerais para todos os trabalhadores, né, que independem da negociação, e depois dar um grande espaço para que os verdadeiros interlocutores das relações capital-trabalho, que são os sindicatos de empregados e os sindicatos patronais, ajustem as condições. Então, eu entendo que a Constituição já garante que haja prevalência do negociado sobre o legislado, claro que respeitando condições mínimas de segurança e saúde do trabalhador, o salário mínimo, né, questões que obviamente não podem ser objeto de negociação. Mas qual é o grande problema que nós temos hoje? Por que se discute uma lei, existe um projeto para regulamentar isso? Porque o Tribunal Superior do Trabalho simplesmente rasgou a Constituição, desprestigia a negociação coletiva e desqualifica todos os sindicatos de empregados e os sindicatos patronais, porque reiteradamente tem anulado cláusulas que são objetos de processos negociais amplos, democráticos, com a participação das assembleias, e trata como inimputável, como toda uma categoria, anulando Mas as cláusulas. essas cláusulas que são anuladas são cláusulas que violam direitos dos trabalhadores, direitos até decididos em assembleia. Eu vou dar um exemplo aqui, doutor Flávio, né? Em São Paulo, por exemplo, a Assembleia dos Trabalhadores do ramo de concessionária de veículos, trabalhadores e empresários, né, optaram por trabalharem primeiro uma Assembleia de Trabalhadores, depois uma Assembleia de Empresários. Optaram por trabalharem 2 domingos por mês, dando aos trabalhadores 2 folgas mensais. Um grupo de empresas decidiu rasgar a convenção coletiva e decidiu entrar na justiça para trabalhar todos os domingos, né? Todos os domingos. Na primeira instância, eles, né, obtiveram sucesso. Na segunda instância, prevaleceu o que estava decidido na Assembleia. Então, são essas questões que é necessário haver uma discussão maior em torno do assunto, né? Por isso que está se discutindo amplamente entre, né, empresários e trabalhadores a questão do negociado prevalecer sobre o legislado. É para exatamente evitar que sindicatos com baixa representação, ou até mesmo, né, alguns empresários, né, que queiram se sobressair nas negociações, tenham atitudes como essa, que a Assembleia decidiu e eles decidiram fazer o contrário. Então, o senhor acredita que não há necessidade dessa ampla discussão, porque a Constituição já permite? Eu entendo que a discussão deve ser feita com relação à intervenção inapropriada, inadmissível do Tribunal Superior do Trabalho nas negociações coletivas. Imaginem só, o TST tem anulado cláusulas como de jornadas, que a gente chama de extras legais, 12/36, que se estabelece algum tipo de repouso, negociada pela categoria. Não tem nada a ver com part-time não, né? Não tem nada a ver com part-time. Mas temos, por exemplo, redução do intervalo entre turnos. Os sindicatos vão lá, e eu tenho vários exemplos, cidades do interior do estado, né, cidades urbanas, beira de estrada, o pessoal quer ter um intervalo rápido, vai comer um lanche, vai fazer uma alimentação, meia hora, quer voltar meia hora antes para casa, horas in itinere, se estabelece um sistema de levar o trabalhador para a empresa e se estabelece como é que vai ser feita essa contagem de horas. Outro exemplo que eu posso dar,
também, ainda nessa questão horária, agora em épocas de crise, nós tínhamos empresas que estavam com a produção a 1000 e o pessoal fazendo horas extras. Agora caiu, zerou a produção. Negociação do sindicato patronal, do sindicato dos empregados com a empresa, vão fazer o seguinte, não, preserva os empregos, para de fazer horas extras e para de pagar as horas extras. Vai lá o TST e diz, não, não pode, porque tem que indenizar essas horas extras, não vale o que a categoria decidiu. Aí a empresa vai lá, indeniza e demite o empregado. Então isso é que não pode acontecer. Não existe o banco de horas, né? O banco de horas é um procedimento legal, né? Também. O banco de horas é legal. O banco de horas é uma outra situação que depende da negociação coletiva. Sim, mas é um procedimento isso que legal. nós queremos, o prestígio da negociação coletiva. Mas quando a gente fala, eu volto a dizer, que legislado sobre o negociado está previsto na Constituição, por muito tempo nós exercemos com tranquilidade e só agora essa intervenção sistemática e orquestrada do TST a respeito disso. Mas agora o TST tomou uma chinelada, e a expressão correta é essa, uma chinelada do STF, num processo de origem de Santa Catarina, do BESC, onde houve uma negociação coletiva, que chegaram a um acordo onde os trabalhadores abriam mão de alguns direitos e ganhavam outros em troca. O TST foi lá e anulou a cláusula. O STF veio e reformou a decisão, dizendo que o TST não pode intervir. E são fantásticos. O ministro Barroso, e aqui eu até vou me socorrer de algumas manifestações do ministro Barroso, nessa chinelada que ele deu no TST, e aí entra na questão dos sindicatos fracos. Porque esse argumento foi usado pelo TST. E o que diz o ministro Barroso? E disse o STF na sua unanimidade, que a negociação coletiva também tem uma função política e social. Que como nós aprendemos a acertar errando, a categoria também tem que aprender a acertar errando. Se um sindicato não está preparado para uma negociação e faz uma negociação que não é boa e reflete nos empregados, esses empregados têm que se apresentar no sindicato e fazer valer a sua verdadeira representação. Esse foi um dos argumentos. Ou seja, se prevalecer será trocar o presidente, uma assembleia ou uma nova eleição, trocar aquele presidente que não defendeu adequadamente a categoria. Exatamente. Então ele diz que nunca vai ter uma função social maior, uma maior representação dos sindicatos. Os sindicatos não vão crescer se eles continuarem na barra da saia da mão. Mas o que ele disse mais, e que para mim, porque no TST se diz que o TST tem que proteger a categoria profissional das suas necessidades e suas ganâncias. Ou seja, uma assembleia que delibera de alguma forma, sabe menos o que é bom para ela do que os magistrados do TST. Isso não dá para se admitir. E o que diz o ministro do STF? Que não se pode ter uma negativa, ele põe para o lado a possibilidade de tratar como inimputável e como incapaz toda uma categoria. Diz ele ainda que tem que prestigiar a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos. Que no momento que nós negociamos sindicato patronal e sindicato dos empregados, mesmo com essas exceções, existe uma equivalência dos contratantes. Não é como o empregado e o empregador, em que não há equivalência e há necessidade de proteção. Então, volto a dizer, quando se discute negociado versus legislado, nós temos que negociar, temos que defender, é o prestígio da negociação coletiva que está lá na Constituição. O prestígio aos sindicatos na mesa de negociação. É isso que a gente tem que discutir. Doutor Flávio, a gente tem que admitir também o seguinte, que muitos setores empresariais se prevalecem de determinados momentos que o país atravessa, entendeu? Para querer colocar na categoria profissional a responsabilidade por esse momento. O Brasil, por exemplo, viveu alguns anos atrás um momento de bonança econômica, né? As empresas corretamente, justamente, né, fizeram seus caixas, entrarem, se entendeu, seus caixas, bom resultado de lucro. Quando chega nesse momento, né, onde a economia do Brasil está ainda, sabe, com dificuldades, está se recuperando, agora a gente acha que entre nos trilhos a economia com mais segurança por parte dos empresários, eles querem jogar em cima do trabalhador essa responsabilidade, ou seja, em muitos casos não querem nem negociar a inflação passada, não é a inflação futura, é a inflação passada em cima dos salários, alegando que está em crise. Quando o momento de bonança, que os caixas estavam cheios, eles não repassaram o bolo completo para os trabalhadores. Isso é um problema que a gente tem que discutir também, né? Eu vou tentar focar só na questão dos comerciários. Os comerciários em São Paulo, em quase todo o Brasil,
conseguiram, nesses anos que foram bons para as empresas, aumentos reais de salário anualmente, aumentos reais mais significativos ainda nos pisos. E agora, numa época de crise, né, e é mercado, o empresário busca reduzir custos. E um dos focos, não tenha dúvida, é a mão de obra e é o trabalhador. Se o empresário puder não dar reajuste no momento dele, ele não dá reajuste. Se ele puder trocar o empregado que está ganhando mais por um empregado que vai entrar ganhando menos, ele faz isso tentando não perder qualidade. Aí é que esse é o papel do sindicato. O sindicato de verdade é aquele que, no momento em que a economia estava forte, conquistou para os seus trabalhadores, seus representados, ganhos reais. E agora, o papel do sindicato é importantíssimo. Porque se nós não tivéssemos sindicatos e sindicatos fortes agora, ia ter congelamento de salários. E esse no momento de crise, é que cresce realmente a importância e o papel do sindicato de trabalhadores buscando, se não uma reposição integral, parte dela ou o que for possível. Porque se não tivesse sindicato, não tenha dúvida, o salário estava congelado. A gente tem que admitir também, doutor Flávio, infelizmente o programa está chegando ao final, tem que admitir também que muito setor empresarial, né, a gente que aqui tem as exceções, né, eles fazem a negociação com a espada na cabeça do trabalhador. Ou é assim ou eu vou demitir. Né? Então, existem algumas questões muito sérias nesse sentido. Como o senhor deixou bem claro, essa exceção no comércio, onde o comércio realmente, nos últimos anos, em todo o segmento do comércio, houve realmente ganho real. A gente tem que admitir isso. Mas tem muito setor de empresário que faz negociação com a espada na cabeça do trabalhador. Doutor Flávio, um programa de 30 minutos, parece que a gente tinha tanto assunto a conversar que não chegamos ainda onde deveria chegar. Eu quero deixar aqui um convite para você voltar aqui, para a gente rediscutir. É muito bom, entendeu, aqui essa entrevista, porque o doutor Flávio é um advogado experiente na área trabalhista, foi presidente do CONDEFAT, onde teve que debater com o governo, com os trabalhadores, uma vez que ele era representante do setor patronal, né? Isso é muito importante nesse momento. Importante onde trabalhadores e empresários sentem à mesa e consigam fazer uma discussão que atenda a todos os interesses. Porque o capital é muito importante para o trabalho e o trabalho é muito importante para o capital. É necessário entender que o trabalho não vive sem o capital e o capital não vive sem o trabalho. Nós temos que ter um país produtivo e não especulativo, não é, doutor Flávio? Agora podem contar comigo em outras oportunidades. São mais de 30 anos negociando com sindicatos filiados ao GT, sindicatos de verdade, porque tem empresário que gosta de negociar com um sindicato fraco. Negocia uma vez e depois a categoria toda vai contra esse sindicato fraco e tem que se reconstruir toda uma relação de confiança e de representatividade numa mesa. Eu gosto de negociar com um sindicato forte e estou numa casa de uma central sindical forte. Muito obrigado, doutor Flávio. Doutor Flávio está convidado porque a questão trabalhista é fundamental importância que se rediscuta. E esse governo está colocando na mesa essa discussão. E certamente o doutor Flávio voltará aqui para tratar desse tema. A você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa.